Bom dia, caros alunos dos sétimos anos A, B, C e D, queridos alunos que a gente sempre está presente aí com a gente. Assistam realmente nossas aulas, não perca nenhuma, tá? Não importa a aula que é, o professor que é, assistam todas, tá? Mesmo às vezes tendo dificuldade, mas a gente vai passar esse momento de dificuldade que está acontecendo por causa dessas doenças. Quero agradecer também a presença constante, firme e importantíssima das mães, dos pais, que são heróis nesse momento de dificuldade que está passando. Então, nós vamos falar na nossa filosofia hoje sobre o tema humanizar-se, que está lá das páginas 19 vai até com os exercícios, inclusive, né? Até a página 25, das páginas 19 até a página 25. Quando nós tratamos do tema humanizar-se, surge uma questão, então. O ser humano, ele já nasce pronto? Será que nós nascemos humanamente pronto? Quando nós queremos perceber isso, que nós, seres humanos, será que a pergunta que surge, nós realmente, então, não nascemos humanos? Por causa da nossa estrutura física, isso não tem como ser diferente. Somos humanos. A nossa estrutura física, nós nascemos de pai e mãe humanos, nós não podemos ser outro tipo de bichinho, né? Não podemos ser outro tipo de bicho. Nós somos humanos. Nós somos humanos sempre, né? Mas a questão é que, na natureza, o ser humano, ele é parte da natureza, é integrante da natureza, assim como todos os animais, mas nós nos diferenciamos dos demais animais. A partir do momento em que o ser humano começa a utilizar, a fazer uso da razão, ele se diferencia dos demais. Desculpem, se diferenciam dos demais animais. Ele se torna diferente. Ele não é mais igual aos outros animais, né? Então, essa a grande diferença. Por quê? Porque o ser humano usa a razão. É o único dos bichos que usa a razão. É o único dos animais que usa a razão. Não existe um outro animal com esse tipo de capacidade, nós falando aqui filosoficamente. Pois é, mas se o homem então não se difere dos outros animais, ele nasce ser humano, por que nós tratamos do humanizar-se? Nós tratamos do humanizar-se quando nós falamos da parte intelectual do ser humano. A formação intelectual do ser humano, ou a formação do ser humano em si, né? No nosso dia a dia, a gente precisa viver em sociedade. Nós necessitamos de viver em sociedade. O ser humano precisa. O ser humano necessita de viver em sociedade. O ser humano utiliza a linguagem. Isso também nos diferencia dos outros animais. Ele comunica com outros homens, não apenas com o seu grupinho, mas ele comunica com outros homens de qualquer área do nosso planeta, né? A partir do momento em que o homem descobre o fogo, ele passa a utilizar o fogo, ele também vai ter um salto muito grande em relação aos demais animais. Um salto muito grande. Ele sai da base da cadeia alimentar para o topo da cadeia alimentar. Ele passa então a ser aquele que comanda, aquele que está acima de todos na cadeia alimentar, com o uso do fogo, além da questão da iluminação, do aquecimento, cozer a carne, se defende dos demais animais com o uso do fogo, né? Ele vai aprimorar os seus conhecimentos, né? Então, a partir daí, o homem vai criar ciência, o homem vai reconhecer a sua história, o homem vai produzir cultura, ele vai produzir conhecimento. Muito bem. Uma criança, então, que acaba de nascer,
ela é ser humano, ela não tem nenhum tipo de noção ainda disso, tudo que nós falamos, mas na sua estrutura física não tem como ser diferente. Ela é ser humano. Ela não tem nenhuma noção de toda a transformação que a humanidade passou ao longo da história, mas isso não impede que ela seja humana. Ela continua sendo humana. Ela é ser humano. A criança já nasce pronta em termos de humanidade. Então, o desenvolvimento dessas crianças, o desenvolver, digamos assim, o conhecimento que ela vai adquirindo, ela vai sendo acompanhada, ela vai sendo guiada nessa direção na questão da humanidade. Esse desenvolvimento, essa capacidade de refletir o que está à sua volta, a capacidade da criança sentir, a capacidade de criar, vai fazer com que ela intelectualmente, vai fazer com que ela percebendo os outros, ela vai se tornando humana, né? Ela faz parte, ela passa a fazer parte desse grupo de conhecimentos, mas se tornando, se fazendo humana nos seus sentimentos, nas suas ações. Quando nós falamos ali assim, tem um fulano de tal que não é humano, ele fez tantas barbáries, as atitudes talvez de fazer barbárie, de matar, de fazer tantas coisas ruins que alguns seres humanos têm, não impede que ele seja humano. A estrutura física é de humano, ele é um ser humano, ele nasceu de um ser humano, só executa algumas coisas ruins porque não consegue processar na sua mente essa necessidade de fazer o bem, de executar o bem. Então, todos nós somos humanos, todos nós somos vivenciados na humanidade. Nós só vamos sendo formados, sendo preparados nessa nossa humanidade. Então, nós temos que aprender a nossa humanidade respeitando o outro, sabendo que não devemos fazer o mal, respeitando nossos pais, respeitando os nossos amigos, tratando o outro com carinho, com educação, né? Tudo isso nos leva a isso, né? No animal, quando nós falamos dessa questão, no animal a natureza fala por si só. A natureza age, o animal vai agir de acordo com as ordens da natureza. A natureza faz com que ele tome as suas ações. No ser humano, não. O ser humano, ele molda a natureza de acordo com as suas necessidades. Isso é produção de cultura. Às vezes até destrói a natureza, maltrata a natureza, em busca, por causa de uma ganância, querendo ter dinheiro cada vez mais, ele destrói a natureza, e às vezes nem sabe o mal que está fazendo para si só, ou para si mesmo, ou para os seus descendentes, filhos, netos, né? Não está percebendo esse mal. Mas isso não impede que seja humano. Essa transformação que às vezes nós podemos fazer, nos afastando das leis da natureza, é quando nós produzimos cultura. E é isso que é uma produção, que é criar cultura. É se opor a tudo que é contra, é se opor ao tempo, é querer lutar contra ele, né? Por exemplo, a cultura democrática é que vai tratar de resistir à lógica da seleção natural, né? Então, quer dizer, nos outros animais existe a seleção natural, no ser humano não. A cultura, a democracia é respeitar o outro. Isso é democracia, né? Quando nós respeitamos, nós estamos ajudando o outro a crescer também. Na questão da democracia, a gente pode até dizer proteger o mais fraco, né? Aquele que é mais fraco. É garantir que todas as pessoas, o mais fraco, tenham vida. Na natureza, não. Na natureza, os mais fracos ficam. Pode observar um animal que tem um filhote com algum
com algum tipo de problema e ele não consegue acompanhar a evolução desses animais, ele fica sozinho até a morte. Nós, seres humanos, com o uso da razão, nós, seres humanos que temos a capacidade intelectual, formamos culturas, fazemos cultura, que nos transformamos cada dia em seres humanos, a tendência nessa questão de ser democrático é proteger aqueles que são mais fracos. Nascemos humanos, tornamos-nos humanos, e a humanidade é recebida antes de ser criada ou criadora. Não é uma essência, é uma filiação. Homem, porque é filho de homem. Ser humano, nós vamos nos formando a cada dia. E assim, nós queremos dizer que a todos vocês, que amadureça no dia a dia, no processo de humanização, no seu processo de humanização. Caros alunos, busque constantemente conhecimento para que esse processo de humanização, para que ele possa acontecer na sua vida. E seja algo que seja duradouro e possa acontecer constantemente. Né? Nós podemos perceber assim, que quando a ONU protege as crianças, a tendência dela é fazer com que as crianças, mostrar que as crianças têm outras necessidades, das quais elas ainda não têm conhecimento e precisam de proteção. Esse é o mais fraco, que necessita da gente e que precisa de proteção. Assim, vamos nos fazendo humanos, cada dia buscando na educação, nos humanizar, através da educação, através da nossa formação, do nosso sentimento, do nosso dia a dia, através da formação que você recebe dos seus pais, dos valores que você recebe dos seus pais. Faça isso, busque isso constantemente na vida de vocês, né? Então aí nós tivemos essa aula sobre humanizar-se, nos tornarmos humano cada dia, como a filosofia pensa constantemente nesse humanizar-se, e nós devemos buscar isso também na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos os alunos dos sétimos A, B, C e D que assistiram aí às nossas aulas. Obrigado à mamãe, ao papai que acompanha o seu filho. Muito obrigado e continue aí sempre conosco. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.